do cenário internacional, uma preocupação na América do Sul. Navios de guerra dos Estados Unidos se aproximam da costa da Venezuela. O Exército e o governo brasileiro monitoram esse deslocamento. Pedro Quintana. Os Estados Unidos estão enviando 3 navios de guerra para o mar do sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. Nessa semana, a porta-voz do governo Donald Trump disse que o país vai usar toda a força contra o regime de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos também anunciaram que vão pagar até $50 milhões por informações que levem à prisão ou condenação de Maduro. Segundo informações que foram divulgadas oficialmente, a movimentação naval teria como objetivo o combate a organizações que operam o tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos, classificadas por Washington como organizações terroristas. As agências de notícias dizem que mais de 4.000 militares americanos estão posicionados na região. Não está clara a localização exata desses navios. De acordo com a agência Reuters, a manobra foi iniciada na segunda-feira e estava previsto que durasse cerca de 36 horas para ser finalizada. Os 3 navios são capazes de operar em diferentes tipos de missões, conduzindo, por exemplo, ataques contra aeronaves, submarinos e disparando também contra alvos terrestres. O governo e o exército do Brasil estão monitorando esse deslocamento de navios dos Estados Unidos para essa área que fica próxima da Venezuela. O Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, afirmou que nenhum império tocará o solo da Venezuela e mobilizou 4,5 milhões de milicianos por todo o país em meio às ameaças dos Estados Unidos. Aqui no país, o governo Lula está acompanhando essa situação, essa movimentação, mas segundo informações de bastidores que foram publicadas agora pela tarde pela CNN Brasil, não acredita em um risco efetivo de intervenção americana na Venezuela, ao menos neste momento. Obrigado, Pedro. E para quem gosta, de uma teoria da conspiração, a Embaixada dos Estados Unidos confirmou que um avião norte-americano pousou em Porto Alegre ontem, estava prestando um apoio a uma missão diplomática aqui no Brasil. Daqui a pouquinho o Vitor Neto traz esse destaque também. Agora a gente vai a Brasília conversar com o Matheus Chu, nosso enviado, correspondente especial do Grupo RBS em Brasília, sediado em Brasília, porque Chu, o governo está admitindo uma falha na articulação depois da derrota na instalação da CPI mista do INSS. Boa tarde, Chu. Boa tarde, Ramon, boa tarde a todos. Aquele tipo de falha retumbante, uma falha que talvez no setor privado, Ramon, ia terminar com corte de cabeças, porque o governo deixou solta a votação sobre a composição da CPI mista do INSS e sofreu uma derrota que pegou todo mundo de surpresa, inclusive os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. Havia um acordo entre lideranças para a escolha do presidente da comissão, seria o senador Omar Aziz, mais ligado ao governo, e também para a escolha do relator, que coube ao presidente da Câmara, Hugo Motta, nesta definição de bastidores. Mas, quando a sessão foi aberta hoje para a instalação, e eu quero deixar claro aqui, Ramon, que os dois já davam até entrevistas, tá? Como o presidente e relator da CPI. Quando foi aberta a sessão, a oposição se mobilizou, aliás, há alguns dias já vinha fazendo ligações, os senadores fazendo contatos de forma muito discreta, e houve uma votação que terminou com a eleição de outro presidente, no caso o senador Carlos Viana, do Podemos, bem mais ligado aos opositores, também com histórico de ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E na sequência, a eleição de um relator também alinhado a partidos que fazem oposição ao governo Lula, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, lá de Alagoas. Isso vai significar agora, Ramon, uma necessidade de esforço ainda maior de parlamentares governistas para evitar um desgaste grande do governo com a CPI mista. Esta é a tendência, aliás, a oposição dominando os debates, aprovando os requerimentos que quiser, porque já mostrou ter maioria, e também causando bastante incomodação para o governo, que terá de explicar, por exemplo, por que o número de descontos indevidos do INSS aumentou tanto nesta gestão,
né? Vai ter que mostrar o que fez ou deixou de fazer para evitar esse tipo de fraude. Enfim, vai haver espaço para investigação, mas também, é claro, Ramon, para o palco político que estamos habituados a ver em toda a comissão parlamentar de inquérito que é instalada no Congresso. É verdade. Chu, além desse assunto, em Brasília hoje também surge um outro. O ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, afirmando que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções de outros países aqui no Brasil. Ele diz que os bancos não podem aplicar esta lei, a Lei Magnitsky, internamente, né? Aqui nas questões domésticas. Isso tem como pano de fundo a sanção ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Esta sanção inédita aqui no Brasil, determinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esta declaração de Alexandre de Moraes tem como pano de fundo a decisão que outro ministro do Supremo tomou, o ministro Flávio Dino. Ele disse, em resumo, que apesar das sanções contra Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, que instituições financeiras, mesmo que tenham ligações com os Estados Unidos, façam negócio em dólar, tomem crédito lá fora, né, tenham, enfim, uma conexão com os Estados Unidos, que aqui dentro, aqui no Brasil, elas não podem bloquear leis, aplicar sanções, a não ser que elas tenham uma autorização expressa do Supremo, que elas consultem a instância máxima do judiciário brasileiro. Isso está criando, Ramon, muito ruído, uma insegurança jurídica grande, uma preocupação nos bancos que ontem, por exemplo, tiveram perdas importantes aí na Bolsa de Valores de São Paulo. O Supremo ainda não decidiu em colegiado sobre este tema, foi uma decisão individual do ministro Flávio Dino, que até agora, portanto, causa bastante incerteza, insegurança e que ainda deve causar bastante desdobramento. Ramon. Matheus Chu, direto de Brasília, aqui no Chamada Geral, segunda edição, ao vivo pela Rádio Gaúcha. Chamada Geral que fala agora sobre os problemas já causados por esse ciclone, esse vendaval em parte do estado. A Defesa Civil havia alertado desde ontem ventos de até 90 km por hora, pois 2 municípios do litoral norte estão utilizando geradores para manter o abastecimento de água devido à falta de luz. René Almeida. A situação acontece em Palmares do Sul e Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte. O uso de geradores para garantir o abastecimento de água pela Corsã Aegea se dá em razão da falta de energia elétrica nos 2 municípios. Em Granja Vargas, distrito de Palmares do Sul, o registro de falta de luz foi feito ainda ontem pela manhã e até a tarde de hoje ainda não foi atendido, segundo a Corsã Aegea. Já em Santo Antônio da Patrulha, a falta de luz ocorreu na madrugada desta quarta na estação de tratamento de água do município. A instalação é responsável pelo bombeamento e elevação da água bruta até a estação, onde é tratada e distribuída no município. O uso de geradores é o que garante o abastecimento nas 2 localidades. Até a tarde de hoje, a Corsã Aegea não recebeu nenhuma previsão de retorno da energia. A CE Equatorial ainda não retornou o contato da reportagem sobre o ciclone extratropical da última madrugada. A companhia afirma que não causou impacto significativo na rede e que os casos de falta de luz estão dentro das características da normalidade da operação, Ramon.